Olá, um bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 24 de abril de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. O vereador do PSD, Antônio Veneza, mostrou a imagem de um casarão antigo no bairro Itopavazinha, que está desabando. Destacou que um imóvel foi para cima da rua e está se tornando um problema maior. O parlamentar chamou a atenção da prefeitura e pediu providências. No mesmo momento, Antônio Veneza também cobrou a implantação da Guarda Municipal, dizendo que a Câmara de Vereadores já contribuiu com o relatório da comissão e agora falta o Executivo tirar a proposta do papel. E de autoria do vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, a indicação que solicita a roçada nas ruas Doutor Fulvio Luiz Edith Gettner, no bairro Vila Nova. O parlamentar também indicou a macadamização na rua Helmut Beer, transversal da rua Irmã Luzianes, no bairro da Velha. E o vereador democrata, Marcos da Rosa, indicou a manutenção em toda a extensão da rua Antônio Inácio Castro, no bairro Itopava Central. De acordo com o parlamentar, melhorias como roçadas e limpezas precisam ser feitas no local. E o vereador do Solidariedade, Zeca Bombeiro, indicou limpeza em Boca de Lobo, na tubulação da rua Vale do Deuque, no bairro Badenfurt. O parlamentar também solicitou limpeza e roçada na rua General Osório, nas suas transversais, a partir da rua Guilherme Perner, no bairro Água Verde. E o vereador PMDBista, Beto Tribes, solicitou o conserto da tubulação na rua Francisco Júlio de Oliveira, uma transversal da rua Bernardinho José de Oliveira, no bairro Badenfurt. O parlamentar também solicitou a colocação de placa Rua Sem Saída, na rua Henrique Schuster, no bairro Badenfurt. E o vereador do Partido Democrático Trabalhista, Ivan Nates, questionou a prefeitura quais procedimentos foram tomados para a ligação da rua Casemiro de Abreu e rua Frei Luciano Coche, no bairro Vila Nova. De acordo com o parlamentar, o pedido é uma reivindicação histórica dos moradores. E o vereador do PSDB, Marco Antônio Van Rossky, encaminhou votos de congratulação a ex-intendente do Garcia, Antônio Tilma, pelo excelente trabalho desenvolvido frente à intendência do Grande Garcia, no período de 1 ano e 2 meses. E o vereador do PSD, Antônio Veneza, questionou a prefeitura se há projeto e data de execução de ciclovia e calçada na rua Frederico Jensen, no bairro Itopavazinha. O parlamentar também encaminhou requerimento questionando se há projeto para que as redes de água e esgoto do SAMAI sejam instaladas na pista de passeio e não na pista de rolagem. E tramita na Casa Legislativa o projeto de lei de autoria do vereador do Partido dos Trabalhadores e presidente da Câmara, Vanderlei de Oliveira, que obriga a instalação de dispositivo para interromper automaticamente o processo de sucção dos ralos em piscinas em clube do município. De acordo com o parlamentar, multiplicam-se nos noticiários os casos de acidente por afogamento envolvendo especialmente crianças presas ao fundo de piscinas por ralos de sucção. Durante o verão, Blumenau é uma das cidades mais quentes do estado de Santa Catarina e por isso possui clubes residenciais, academias e diversos outros locais com piscinas. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Pois é, amiga! Oi? Não, peraí, que tem alguém me ligando aqui, peraí. Alô? Não converse nem mande mensagem quando estiver na direção. Não vá sofrer acidente por bobagem. Fale ao vivo com seu chuchuzão. Ok, chuchuzão. Celular só quando não estiver dirigindo. Motorista legal é motorista consciente. Já colou, meu irmão. E o vereador progressista Cesacim vem cobrando ações do Poder Legislativo Federal. De acordo com o parlamentar, muitas vezes é o Poder Judiciário que tem que fazer o papel da Câmara Federal. E para aprofundar mais sobre este assunto, estamos aqui no estúdio do Jornal da Câmara com o parlamentar. Vereador, obrigado pela entrevista, é sempre uma satisfação entrevistá-lo aqui no Jornal da Câmara.
Nós aqui agradecemos a oportunidade. Vereador, o senhor tem pautado aí que muitos temas que rondam, tanto a Câmara Federal como o Senado Federal, acabam se colocando como iniciativa do Poder Judiciário, quando na verdade eram para ser colocadas no próprio Parlamento. Como é que é essa questão, vereador? Então, essa é uma das atrações que a Câmara me propicia, a tribuna, porque na tribuna você pode dizer algumas verdades que você não teria condições de dizer em outras oportunidades. Se tivesse condições de dizer em outras oportunidades, elas não teriam repercussão nenhuma. E na Câmara elas têm repercussão, porque você, quando fala na Câmara, você está representando não só as pessoas que votaram em você, você está representando a comunidade blumenauense, apesar de que alguns até nem gostam daquilo que a gente fala. E é uma verdade, o Poder Legislativo está deixando a desejar no país todo, né? Nós vivemos num país democrático. Você lembra que há poucos dias nós comemoramos 50 anos do golpe militar? Hoje é diferente. E o que alicerça a democracia? Quais são as colunas mestras? É o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Dentro do contexto objetivo, ou seja, aquilo que cada um deveria fazer, isso é objetivamente falando, o Poder Legislativo é o mais importante. Por que é o mais importante? Porque o Poder Legislativo faz as leis. E o Poder Executivo tem que executar as suas obras dentro desse contexto definido pelas leis. E o Poder Judiciário faz cumprir as leis. Então, dentro daquilo que deveria ser feito, o Poder Legislativo, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, é o mais importante. Só que, no aspecto subjetivo, ou seja, aquilo que se faz, o Poder Legislativo deixa muito a desejar. E quando você fala em Congresso, o Congresso são as 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Esse é o Congresso Nacional. Ele está completamente endividado no que diz respeito à questão de atividade para com a nação. Não faz absolutamente nada, né? Deixaram de fazer a reforma tributária, deixaram de fazer a reforma penal, deixaram de fazer a reforma política, deixaram de fazer todas as reformas que se faz necessárias. Transferiram para o judiciário, olha só que vergonha, transferiram para o judiciário a questão do casamento homossexual, o aborto de fetos com anencefalia, a pesquisa com cédulas-troncos. Então, se omitiram. E aí você colocou muito bem. O Poder Judiciário está ocupando espaço. Então, hoje, se perguntasse para mim qual é o poder mais importante no Brasil, é o Judiciário. Está fazendo o papel de Poder Judiciário e está fazendo o papel de Poder Legislativo. Para que serve, então, vereador, os deputados e senadores? Hoje, uma das grandes melhores atividades deles é trabalhar em cima do QI. Mas não é o QI de inteligência, é o QI de quem indica. Para indicar pessoas em cargos estratégicos para fazer corrupção. E também para servir de instrumento, ou seja, os deputados federais e os senadores servem de instrumento para que os partidos extorcam, reclamem, exijam os cargos que eles querem e as verbas que eles querem. Quer um exemplo? Você acha que as CPIs que estão sendo ameaçadas por aí estão saindo porque eles estão pensando em nós? Estão saindo porque eles querem punir quem foi corrupto? Absolutamente. É uma forma de extorquir, é uma forma de exigir, é uma forma de obrigar o executivo a atender às reivindicações deles. Mas para aí, vereador, não são todos, claro. Agora, se uma parte é podre, toda a instituição é podre, né? Nós não temos como separar as coisas. Agora, tem uma grande parcela que é honesta, que trabalha, que é eficiente, que é justa, que faz boas leis, que está lá exatamente para cumprir a função do Poder Legislativo. Esse é o Poder Legislativo a nível federal. Repito, nós temos 3 vertentes desse Poder Legislativo. A nível federal, o Congresso, a nível estadual, os deputados estaduais e a nível municipal, as câmaras de vereadores. Vereador, nesse quesito, até tem uma vertente que diz, não,
o judiciário acaba, às vezes, se adiantando na frente do legislativo. Mas nesse quesito, eu acho que muitas vezes o próprio judiciário ele acaba cumprindo a Constituição, né? Nada mais do que cumprir o que já está pautado na Constituição. Exatamente, não está se precipitando, não está tomando o papel de ninguém, está absolutamente e necessariamente ocupando um espaço que o Legislativo deixa de ocupar, por inanição, né? Por deficiência de capacidade. Aliás, eu tenho dito em tom lúdico, né, de que o Poder Legislativo devia mudar de nome. A nível federal devia ser o poder da tartaruga. Não faz absolutamente nada. E o Judiciário não está se precipitando. Está fazendo, repito, uma coisa que é de competência do Legislativo, porque o Legislativo não faz. Então, esse Judiciário tem que ser aplaudido. Esse Judiciário tem que ser reconhecido. Esse Judiciário tem que estar sendo reconhecido pelo brasileiro como um órgão que está determinando algumas coisas que são de competência única e exclusiva do Legislativo. Ora, se o Legislativo não faz, o Judiciário faz e tem feito muito bem, diga-se de passagem. Vereador Celcinho, o senhor também, em pronunciamento na Câmara Municipal, questionou uma pesquisa que avalia positivamente o governador Raimundo Colombo. Qual a sua avaliação dessa pesquisa e do governo como um todo? Eu acho que ela é forjada. Eu acho que ela não corresponde à realidade. E acho, sinceramente, que ela teve um único objetivo: desmobilizar, desestruturar aqueles que democraticamente entendem, e quando eu falo aqueles, estou falando principalmente do PMDB, entende que o PMDB, como toda a grandeza que tem como partido, deveria ter candidatura própria. É só você, se não lembra, eu vou lembrar. Quem foram as pessoas que participaram das pesquisas como candidatos pelo PMDB? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem o Edson Periquito, prefeito de Balneário Camboriú, que faz uma administração excepcional. Balneário está cada vez mais bonita, está cada vez mais surpreendente. É uma cidade justa e é uma cidade turística, então a administração tem que estar voltada para o turismo. Ele ganhou 2% na pesquisa. O Dário Berger, ex-prefeito de São José, né, ex-prefeito de Florianópolis, 4%. Mauro Mariani, 4%. Para deputado federal ganhou 6%. Então eu pergunto, o PMDB não tem nem 5%? Claro que tem. Então a pesquisa teve o objetivo e já alcançou, desmobilizou essas pessoas que gostariam de ter candidatura própria. E falando em pesquisa forjada, falando em pesquisa encomendada, será que é verdade que aqui em Blumenau o governador Raimundo Colombo tem a média que ele tem no estado de 45%? Você acredita nisso? O que ele fez? O que ele tem feito? E não vai fazer mais nada porque não dá mais tempo. Nós temos menos de 250 dias para terminar o mandato dele e 150 dias para a próxima eleição. Não vai fazer mais nada. E vai ter 45%? Então daí eu sou obrigado a concordar com aquele dito popular, segundo o qual nós não temos o governo que nós merecemos, nós temos o governo que nós elegemos. Não é possível, me custa acreditar, não é questão pessoal, acho uma pessoa espetacular. Agora, como cidadão blumenauense, eu tenho que reconhecer que é o pior governador que nós já tivemos até hoje. E está apostando num segundo mandato. Aí nós vamos nos sacrificar mais 4 anos para ter aquilo que nós temos direito a ter, ou teríamos direito a ter nos primeiros 4 anos. Quanto é que nós recolhemos de tributo mensalmente? Qual é a nossa representatividade política? Nós temos 4 deputados. Nós temos o deputado Jean Kuma, o deputado Ismael dos Santos, o deputado Gilmar Quinese e a deputada Ana Paula, que fica fora porque é oposição. Então, nós temos de 40, nós temos 4, nós temos 10%. Do que adianta isso para nós? Qual é o respeito que o governador tem para com Blumenau, que elegeu 4 deputados? Aliás, bons tempos, né? Aqueles em que a CIB, CDL, Sinduscom, os sindicatos patronais, toda a sociedade, as forças vivas da sociedade, batiu no peito, estufava o peito, ou pediu para bater no peito, estufar o peito para dizer, eu vou votar no Blumenauense. Por quê? Porque a eleição de um deputado era
a expectativa de respeito pelo governador para com a nossa região. A eleição de um deputado era a certeza do retorno em obras, em realizações, em benefício para a nossa região. Isso não acontece absolutamente mais nada. Os nossos deputados estaduais, a exemplos federais, hoje são decorativos por culpa exatamente dessa patrola toda, dessa união de partidos que faz com que o governador tenha maioria absoluta e não está nem dando bola para os nossos representantes. Então, questiono com veemência, como cidadão blumenauense, essa pesquisa que dá ao governador Colombo, Raimundo Colombo, 45% de intenção de votos aqui em Blumenau. Não pode ser verdadeiro isso. Deixa eu me beliscar para ver se eu não estou sonhando. Porque se realmente ele tem isso, então o povo gosta de ser enganado. O povo gosta de ser tapeado. O povo gosta de um governador que nos enrola, que não faz nada. Ah, está achando que eu estou exagerando? Me aponte uma única inauguração de uma única obra feita pelo governador Raimundo Colombo. Uma! Ah, vereador, ele inaugurou o prédio da Delegacia Regional. Ficou lindo, ficou maravilhoso, é uma honra para nós, mas não botou um tostão. Quem pagou a obra foi o ex-governador Luiz Henrique Silveira. Ele tem tratado Blumenau, né, a migalhas, ajudazinha aqui, ajudazinha colar. Nós queremos a presença do governador do estado no tamanho proporcional da nossa representatividade, da nossa grandeza, da nossa importância, né, daquilo que nós recolhemos de tributos. É isso que nós queremos e é isso que nós merecemos. O vereador até destacou que falta algumas ações também estruturais. Temos aí a SC-108, que falta mais atenção aqui para a cidade, não é, vereador? Olha só, talvez nem vai entrar na questão da segurança, que é uma grande sacanagem que não só o Raimundo Colombo, os governadores têm feito com Blumenau, mas o complexo penitenciário, 1 ano para desapropriar um terreno e não sai do papel. Agora estão questionando que tem problema ambiental. Mas não demoraram exatamente 1 ano por questões ambientais? Ou você não lembra mais disso? É ou não é? Então, ainda não desapropriaram o imóvel. Então, não sai mais. Só para decidir essa questão ambiental, vai a eleição e isso não vai ser decidido. Então, uma enrolação só. Prolongamento da SC, que você colocou muito bem, 108. Qual é o prolongamento da SC 108, vereador? É o prolongamento da Via Expressa. É aquela rodovia que vai ligar a Via Expressa, que antes era lá em Luiz Alves, e agora vai ser logo depois da Vila Itopava. É ruim? É. Melhor que fosse Luiz Alves? Seria. Só que o importante é nós termos essa obra para desafogar o trânsito da Via Expressa, desafogar o trânsito na rua Gustavo Zimmermann. O governador também está enrolando com isso aí. E sabe qual é a grande obra dentro desse contexto do governador? Diante das mortes que têm ocorrido ali na entrada da Vila Itopava, mandou agora fazer uma lombada, não é eletrônica, uma lombada física, que nós chamamos popularmente de quebra-mola. Essa é a grande obra do governador nesse contexto todo, diante de toda a carnificina que está ocorrendo ao longo da rua Gustavo Zimmermann, que dá sequência, ou que se dá sequência através da Werner Dube, que é isso que quer ser resolvido pela SC 108. Você vai para a praia de vez em quando, você vai para o litoral, você passa pela SC 412, que é a antiga SC 470, que não é a BR 470, que é a rodovia Jorge Lacerda, você passa, viu como é que está? Uma vergonha pela nossa representatividade. Parece ser viela de interior, parece ser viela que liga municípiozinho a municípiozinho. Não é uma vielazinha, é uma estrada que liga um dos maiores municípios de Blumenau ao litoral e que liga outros municípios grandiosos ao litoral. Está uma coxa de retalho. Como diz, e já disse, vou repetir, o meu irmão migrante, né, tem buraco no acostamento esperando a vez para entrar na pista asfáltica. Isso é desdenho também com a nossa região. Você lembra das promessas para tirar o nosso brioso 10º Batalhão da Polícia Militar onde está? Você lembra das promessas para tirar o Corpo de Bombeiros de onde está? Você lembra das promessas para melhorar
a rodovia, aquela ruazinha que o Luiz Henrique calçou, ruazinha não, uma ruazinha no sentido de pouco calçamento, uma rua representativa que é a Silvano Cândido da Silva, e lá ela vai dar acesso ao complexo penitenciário. Se sair, vai ser o fim da picada. Também nada a respeito disso. E a segurança? O que é que o governador tem feito? Então, questiono isso tudo, né, em razão da pesquisa, que eu repito, é forjada, na minha opinião, dá a ele a intenção de voto de 45%, ou seja, liquidaria a campanha no primeiro turno. É simples de você descobrir quando a coisa é forjada ou não. É só ver quem que eles colocam de concorrente. Então não foi colocado com ele o governador Esperidião Amin, não foi colocado com ele como concorrente a Ideli Salvati, que para o Senado, olha só, para o Senado a situação desses eventuais concorrentes. A mim, 24% para o Senado, não foi colocado como governador. Ângela, 24% para o Senado, teve só 7% para governador. Ideli, 25% para o Senado, não é colocada na pesquisa do governador. Por que não faz uma pesquisa e coloque, por exemplo, eu até sugeri os nomes aqui, coloca o Amin, coloca o Paulo Bauer, coloca o Eduardo Pinho Moreira, coloca a Ideli Salvati e coloca o Raimundo Colombo para ver se ele tem realmente 45%. Então, em todas as opções, ou em todas as hipóteses, ele concorria com candidatos que não tinham a menor expressão, a não ser aqueles do próprio PMDB, que nem então o PMDB está votando no PMDB. Essa, como diz o meu irmão migrante, meu irmão tijucano, é a bronca, né, com o governador Raimundo Colombo, que está, repito, está encerrando o mandato dele e ele não disse a que veio até agora. E nem vai dizer porque não tem mais tempo para fazê-lo. Vereador César, o senhor também esteve reunido com a prefeitura e moradores ali da rua Vilme Knezio Sênior e sobre a respeito da pavimentação. Como é que foi essa conversa? Olha só, isso é uma coisa interessante, né? Eu tenho me segurado um pouco nessas questões que eu acho que não é tanta função do vereador. É questão do executivo, é o secretário, é o funcionário da prefeitura. Só que nós estamos dentro de um contexto em que, dentro das nossas funções, que são 3, que é legislar, que é fiscalizar e representar, essa representação eu tenho que dar mais atençãozinha. Eu reconheço que eu fui falha até agora. Então, estou começando, né, a utilizar mais a TV legislativa, vou sair mais, vou visitar os bairros, e essa foi uma das razões que me fez ir até a prefeitura, me reuni com o secretário Paulo França e com a comunidade lá da rua que você fez a referência, Vilme Knezio Sênior. Né? E o Paulo França recebeu a comunidade muito bem, colocou para eles tudo que está sendo feito, está tudo projetado, está dependendo da liberação de uma verba federal. Então agora é rezar, é torcer para que o governo federal libere as verbas, porque os projetos estão todos feitos. Mas só para aproveitar o gancho e dizer que eu vou, né, me dedicar um pouquinho mais a essa questão das ruas, dos bares, e um pouquinho mais para a rua, porque eu acho que o blumenauense gosta de sentir a presença do seu vereador. E por isso que eu estive lá nessa reunião, porque simplesmente era dizer, Paulo, você recebe a comunidade lá da Vilme Knezio Sênior? Recebo. Tudo bem. Não, eu fui junto exatamente para isso e foi uma oportunidade de ver a seriedade, né, e a qualidade do trabalho prestado pelo nosso secretário Paulo França. É uma questão lúdica agora, né? O governo estadual, que não fez nada por Blumenau, quer levar o Paulo França, que realmente ele é bom. Então eu fiz um papelzinho, coloquei outro dia lá na Câmara, né? Sai Colombo, fica Paulo França. Vereador César, assim, o senhor vem destacar também, a cidade vem crescendo, a população vem aumentando e a necessidade de ter mais ações relacionadas à mobilidade urbana aqui no município. Algumas vias de acesso também a outros municípios internamente na cidade. Todas as obras, elas têm a ver com a mobilidade urbana, né? Uma lombada eletrônica, uma lombada física, que é o quebra-mola,
uma passarela, uma ponte, uma rua, o cuidado com o trânsito. Então, todas as obras, na verdade, vão desaguar na mobilidade urbana. E o que é a mobilidade urbana? É a possibilidade que você tem de se mobilizar. É a possibilidade que você tem de sair de um lugar e ir para outro com mais rapidez possível. Porque se você pode ir em 5 minutos e leva 20, você está perdendo a sua qualidade de vida. Você está jogando fora 15 minutos que não deveria jogar fora e joga por causa da falta de mobilidade urbana. Eu acho, que me desculpe os motoristas, eu também sou motorista, o perímetro urbano é do transeunte, é do pedestre. Eu acho que não é do automóvel. E nós temos privilegiado aqui em Blumenau o automóvel. Por isso que cada vez tem mais automóvel no centro. Tem que dificultar a vinda do automóvel para o centro. Tem que fazer com que eu, você, nós todos passemos a utilizar o transporte urbano. Ah, mas não tem qualidade? Tudo bem. Vamos começar a utilizar e reclamar dessa qualidade. E, às vezes, cometer até uma sacanagem com as pessoas que não têm automóvel de morar 1 quilômetro, 2 do centro e trazer o automóvel para ocupar uma garagem aqui no centro. Então, tenho reclamado dessas obras, né? Tenho pedido com veemência, reiteradamente, para que o prefeito Napoleão dê uma atenção especial a esse caso da mobilidade urbana, principalmente fazendo as chamadas lombadas físicas, que são os quebra-mola, em algumas ruas, de frente às escolas, nos locais em que há muito pedestre, que há muita movimentação. Acho que seria fundamental. E sonho, né? É assim uma coisa que passa pela minha cabeça, passarelas. Pense comigo, lá no final da 15, nós temos lá a confluência da São Paulo, nós temos a confluência da 15 e nós temos a paralela que é a Amadeu da Luz. Aquilo, o trânsito não anda ali, porque a preferência é para o pedestre, não tem sinaleira. Fazer uma passarela, um elevado em forma de círculo, bonito, em estilo germânico, e que essas 3 ruas confluíssem para esse elevado. Seria um atrativo turístico, seria um mirante para que o turista pudesse apreciar a cidade e o trânsito iria fluir normalmente. Mas o vereador, você está maluco? Porque da Rua São Paulo vem 2 vertentes de trânsito, 2 pistas. Da Rua 15, mais uma da 3. E lá na Amadeu da Luz tem só 2. É simples. Tira o estacionamento da Amadeu da Luz e faz 3 pistas. Olha que beleza. E não é só a tranquilidade que iria dar ao transeunte. Era a mobilidade ali para o próprio automóvel. Uma coisa bonita, uma coisa maravilhosa. Isso poderia ser feito em vários outros locais. Bonito. Não essas passarelas feiosas que nós temos por aí. Parece uma gambacica, parece uma cobra-cipó, né? Tem que ser uma coisa bonita, estilo germânico, atrativo. E por que também não mais túneis? Alguém diria, para aí, vereador, tem um monte aí, o pessoal não utiliza. Vamos ensinar a utilizar os túneis. Então, mobilidade urbana é isso tudo. É dar tranquilidade a quem é o dono da cidade, que é o pedestre, e dar também tranquilidade ao motorista para que ele faça em 15 minutos, por exemplo, aquilo que ele deveria fazer em 15 e não faça em meia hora aquilo que ele poderia fazer em 15 minutos. Nesse aspecto, eu acho que o governador, o prefeito Napoleão Bernardes está devendo, se bem que eles têm me dito que estão fazendo estudos no sentido de daqui a pouco nós deslancharmos com essa questão da mobilidade urbana, que é fundamental. Mobilidade urbana para dar tranquilidade, para dar segurança ao pedestre e para dar mobilidade a quem está com o seu automóvel. Vereador César, o senhor também tem destacado ações referentes à limpeza urbana e até questão de, muitas vezes, a própria população se conscientizar e não esperar só do poder público para limpar a frente da sua casa, poder fazer a limpeza, né, da calçada e do entorno. Até uma questão de cidadania, de vivência em coletividade, não é, vereador? Isso, como diz o meu irmão tijucano, me deixa enfesado, enraivado. Eu acho que é injusto que eu tenha uma estrutura como vereador para cuidar dessas coisinhas. Mas elas, no cotidiano, se tornam importantes. E eu vou começar também a cuidar disso. E mesmo porque eu tenho tentado não me manifestar a respeito, que eu tenho uma opinião bem clara. Pegue na foice.
Limpe a frente do seu terreno, capine a frente do seu terreno, olha quanto nós iríamos economizar. Deixe que o prefeito utilize esses valores na saúde, na escola, na creche e outras coisas que às vezes é muito mais necessário para nós. Às vezes fico pasmado ouvindo algumas emissoras de rádio em que algumas pessoas ligam para reclamar que na frente da sua rua tem mato. Tudo bem, quando o local é urbano, quando o terreno é urbano, agora se é particular, vamos fazer um mutirão. As associações de moradores têm dado um exemplo do que é dedicação, amor à camisa, voluntariado, né? Una o pessoal ali do seu bairro e faça um mutirão final de semana, sábado, né? Deus vai lhe abençoar, mesmo se fizer no domingo, não tem problema nenhum, não. O que importa é a sua cabeça. O que importa é você ter a consciência de estar fazendo uma coisa boa. Então, eu acho que isso tudo nós poderíamos fazer e não fazemos. Então, também vou me dedicar, repito, um pouquinho a essa questão das limpezas, mas é um pouquinho lá no fundo contra a minha vontade. Eu acho que eu fui eleito para fazer outras coisas que algumas pessoas não poderiam fazer, como é fazer leis. Se bem que nós temos essa questão de fazer lei muito limitada. Pelo poder federal, pelo poder estadual, sobra muito espaço, muito campo para nós fazermos aqui. Agora, essa da limpeza, essa de representar o bairro, eu acho que outras pessoas poderiam fazer no lugar do vereador. É muito caro para a sociedade pagar o vereador para fazer as coisas que outros segmentos são pagos para fazer. De qualquer forma, né, como nós estamos aqui à disposição da comunidade, como quem nos paga é a comunidade, também nada ruim, nada demais, fazer um pouquinho além daquilo que a gente acha que deve ser feito. Desde que seja bom para a comunidade, eu acho que a senhora vai concordar comigo que isso tudo vale a pena. Vereador César, assim, eu agradeço então a participação aqui no Jornal da Câmara. Esperamos outras oportunidades para falar sobre o seu trabalho parlamentar, interno e externo, até a título de prestação de conta. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe nós todos e até um outro dia. Obrigado, vereador. Está definida a empresa que fará a obra do prolongamento da Via Expressa até as imediações da Vila Itopava. Será a Setenco Engenharia de São Paulo, que apresentou o menor preço da licitação. A obra está orçada em R$ 138.700.000. A comissão de licitação ainda irá analisar a planilha de custo para depois homologar o resultado. Ainda não há previsão para o início da obra. E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os principais destaques do TVL Notícias. Vereador dá continuidade à agenda de fiscalização em bairros da cidade. Câmara de Vereadores discute em audiência pública avanços e dificuldades da agricultura familiar. Câmara vai entregar moção de louvor ao Lar Betânia pelos 35 anos de fundação. Isso e muito mais ao 12h30. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL e também pelo site da Câmara que aparece em seu vídeo.